Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Maple Bear Cast. Eu sou o Mr. Gustavo e hoje aqui estou com alguns alunos do Year 6 para falarmos sobre um assunto muito atual e muito importante: inteligência artificial. Vamos nessa? Muito bem, e para iniciarmos eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês. Vocês já se perguntaram como a Siri ou até a Alexa entendem o que nós falamos? Eu nunca tinha parado pra reparar. Nem eu. Não. Mais uma pergunta. Vocês já imaginaram como os carros super tecnológicos conseguem andar por aí sem um motorista? Não. Pois eu tenho a resposta. Por trás de tudo isso, nós temos inteligência artificial envolvida. E vocês sabem o que é inteligência artificial? Sim. Sim. Então, só pra gente contextualizar aqui, pra gente trazer um conceito. A inteligência artificial, ela é um campo da ciência da computação que estuda e produz sistemas que desenvolve comportamentos inteligentes humanos. Então, em outras palavras, basicamente, é uma área da ciência da computação que tenta reproduzir em um computador o que os seres humanos fazem. Que louco pensar nisso, né? Muito. Isso é muito Black Mirror. Maria, você pode contar um pouquinho pra gente sobre como a inteligência artificial surgiu e como ela evoluiu desde esse surgimento até os dias de hoje, por gentileza? Claro, a inteligência artificial surgiu nos anos 1950 como uma área de estudo para simular a inteligência humana. A partir dos anos 1980, começaram a usá-la com propósitos de medicina e engenharia. E dos anos 1990 até os anos de 2010, começaram a usar como algoritmos para Pra fazer a coleta de fazer a coleta dados. de dados, Uhum. isso. Exatamente. Até chegarmos nos dias de hoje que nós temos os carros autônomos, as assistentes virtuais e também o que tem mais sido utilizado hoje em dia. É utilizar as inteligências artificiais para gerar textos, para gerar imagens, né? Tudo isso a partir do comando humano. Uhum. Então, mudou muito, desde lá da década de 1950, quando esses programas eles eram mais voltados para lógica e para matemática, até os dias de hoje, com o que a gente acabou de falar, essa IA generativa. Bom, pessoal, a gente já percebeu até o momento que a inteligência artificial está muito presente. Então, hoje em dia, a gente consegue tê-la na palma da mão, só tirar o celular do bolso, acessar o ChatGPT, por exemplo, que é a mais utilizada. E vocês sabiam que a inteligência artificial ela vai se desenvolvendo conforme ela é utilizada? Então, por exemplo, conforme ela tem mais trocas com os usuários, ela vai aprendendo mais, ela vai se desenvolvendo mais e ela vai ficando cada vez mais inteligente. E falando nisso, a gente acaba utilizando ela no nosso dia a dia em várias outras áreas. Por exemplo, na área de segurança, com reconhecimento facial, que é algo muito, muito comum hoje em dia, seja em bancos, seja para acessar prédios e vários outros ambientes do nosso dia a dia. Lucas, você tem mais algum exemplo que você pode trazer para a gente sobre o uso da IA no nosso dia a dia? Claro, como a educação que a gente usa para gerar imagens, textos, compras que a gente pode usar também facial, reconhecimento facial. No próprio varejo também. Porque, por exemplo, quando você está navegando na internet, se você pesquisa por algum tipo de produto, o algoritmo vai entender que você está interessado nesse produto e cada vez mais propagandas desse produto vão aparecer para você. Parece até mágica, mas é tudo algoritmo, Inteligência artificial. inteligência artificial. Então quer dizer que a IA está inserida em todas essas áreas? Sim, e muitas outras que nós nem imaginamos. Nossa, então tudo isso é tão de boa, não tem nenhum defeito. Não é muito bem assim não, Maria. Me conta então. Tem um lado negativo também. Tipo os deepfakes. Sabe o que é? Não, você poderia me explicar? Claro. Deepfake é tipo um vídeo feito por inteligência artificial. Tipo, você tá ali num vídeo falando umas coisas que você nunca falou na vida. Nossa, como uma pessoa seria capaz de fazer isso abusando da inteligência artificial? Bom, então quer dizer que eles estão usando uma ferramenta muito boa, que tem muito a agregar,
para fazer coisas negativas, para fazer o mal, certo? Certo, E realmente é muito comum hoje em dia a gente encontrar notícias falsas com certeza. que foram criadas com o intuito de prejudicar alguém, e aí eles utilizam da imagem das pessoas, utilizam da voz, que tem isso também. Tem IA que modifica a voz e consegue colocar qualquer frase como se aquela pessoa estivesse falando, mas na verdade. Isso causa muita briga, guerra, discórdia. Uhum, É. exatamente, horrível. Má. A gente tem todos aqueles pontos positivos que o Lucas já falou, mas infelizmente temos esses também, né, Theo? Com certeza. Infelizmente. E um dos problemas que podem ocorrer com a inteligência artificial são que as pessoas criando vídeos ou imagens falsas, usando a imagem de cantores, pessoas famosas, as pessoas começam a cancelar eles. Eles perdem a carreira, os seguidores, são excluídos do mundo da fama. Caso eles estejam fazendo algo que não é real, É. certo? Não somente isso, né? Temos outras situações também que o uso de IA de uma forma negativa pode trazer desdobramentos não muito bons, né, Antonella? E como na época de eleição, que as pessoas podem usar imagens falsas de candidatos para causar Desinformação, né? Levar desinformação desinformação para a cidade, para o para. estado, para o país. Uhum. E Exatamente. as pessoas acreditam e começam a espalhar para as outras, e aí no final fica todo mundo sabendo de uma coisa que nem existia, que nem era verdade. É isso. Às vezes são imagens absurdas. Por exemplo, eu fiquei sabendo de um vídeo, se eu não me engano, se passa no Nordeste. Teve uma chuva, o mar avançou pro continente, entrou na cidade, e aí criaram um vídeo em que o tubarão, na verdade, mais de um, os tubarões estão ali pelas ruas como se fosse possível, mas não, é absurdo. Gente. Mas mais absurdo ainda é que tem gente que infelizmente acaba acreditando. Não vai atrás de outras fontes, de validar aquela informação para ver se é real ou não, acaba acreditando. É, Faz porque a fonte sentido mais isso. confiável são os sites que a gente conhece melhor. Exatamente. E isso é fake news, né? Muita gente fica postando que desastres que nunca aconteceram, situações que não são verdade, e todo mundo acredita, infelizmente. Além disso, as pessoas podem começar a perder os empregos por causa das inteligências artificiais, como robôs, máquinas. Eles acabam substituindo, né? É, Você tem algum exemplo prático para dar pra gente, Theo, sobre como essa substituição aconteceria? tipo, os designers vão perder o emprego para serem trocados por inteligência artificial. Uhum, exatamente. E acho que você também mencionou antes pra mim sobre um outdoor que você viu. Você pode contar um pouco mais? Sim, quando eu tava voltando da escola, eu tinha passado por um outdoor assim, que era tipo uma família de inteligência artificial. Uma família feliz que na verdade não existia, eram robôs, inteligência artificial. Então, Isso. E aí, nesse caso, alguns modelos ou atores deixaram de trabalhar e foram substituídos pela inteligência artificial. é, Então, infelizmente, muitas pessoas acabam perdendo seus empregos. Um outro exemplo disso, que eu conversei com a Antonella na semana passada, são o caso dos tradutores. É o caso dos tradutores. Que hoje em dia, muitas pessoas estão deixando de exercer essa função porque a inteligência artificial está conseguindo traduzir textos ou traduzir falas para qualquer língua sem precisar da interferência humana. Então, mais um exemplo de profissão que futuramente pode deixar de existir Existe. devido aos avanços da IA. E, pessoal, eu já ouvi uma discussão muito forte recentemente, que algumas pessoas dizem que no futuro pode ser que a inteligência artificial substitua os próprios professores. Aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que isso é possível ou não? Eu acho que não, porque a inteligência artificial não pode substituir o carinho que os professores têm. Por exemplo, quando você se machuca ou você ficou triste, você começa a chorar, a inteligência artificial não vai lá e te acalmar do jeito que os humanos fazem. A gente tem esse carinho que nenhuma máquina pode substituir. Também, mas do jeito que a IA tá evoluindo, ninguém sabe, né? Tudo pode acontecer. É verdade. Infelizmente, os professores podem ser substituídos por máquinas. Eu particularmente espero que não.
Mas isso só o futuro vai poder nos mostrar, né? Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Mas, pessoal, agora falando um pouco de futuro. O que a gente pode esperar dos próximos anos em relação à inteligência artificial, mas também voltado para privacidade, proteção de dados e também em relação à regulamentação do uso da IA? Porque eu acho que não dá para continuar do jeito que está, ela sendo utilizada da maneira que está, não só para o bem, mas também para o mal. Acho que isso traz muitas consequências ruins, negativas. O que vocês acham? O que a gente pode esperar dos próximos anos? Eu espero que nos próximos anos fique tudo mais seguro, assim. Mais controlado. Uhum. E do futuro, a gente espera que essas empresas adaptem mais com o gosto e Interesse dos interesse dos usuários. usuários. E também as empresas protejam os usuários de golpes, de fakes e essas coisas. Exatamente, eu concordo muito com isso que você disse, que é isso. É esperado que, conforme o tempo for passando, as inteligências artificiais se adequem às necessidades dos usuários, ao que eles precisam para aquele momento. Então, teremos esse aprimoramento, isso é um fato. Mas é necessário que, ao mesmo tempo, as empresas se adequem e protejam os usuários, sejam de desinformação, de geração de imagens, vídeos ou textos que vão prejudicar alguém. Porque é isso, a gente tem muita coisa boa para colher do uso da IA. Como Mas isso- é necessário uma regulamentação para que as coisas negativas não acompanhem esses avanços também. Como isso já aconteceu, porque desde 1950 foi evoluindo até pra cá, já foi um grande avanço, um grande salto para a humanidade. Esperamos que ela melhore ainda mais e que não vá caindo. Exatamente, Má. Concordo com você. Maria, como você disse dessa nova inovação que teve desde aquele tempo atrás, temos novas inovações. A Microsoft está criando uma nova AI. O ChatGPT agora tem modo de voz, câmera e modo apresentação. A Alexa, agora você pode fazer compras pela Amazon e só pedindo pelo carrinho nela. E a Siri, que também não ficou para trás e Desenvolveu algumas E atualizações. desenvolveu Esse é o ponto outras. positivo, tá melhorando cada vez mais, tá evoluindo. Agora a gente não precisa nem fazer compras pelo celular, é só você pedir pra Alexa e ela vai lá e compra pra você. É muito fácil, assim. Isso. E além dessas, a gente tem também a Llama, que é uma inteligência artificial nova que está sendo produzida. Tem a Gemini 2.5 do Google. Então, o que não falta atualmente é novidade no campo da inteligência artificial. É muita coisa mesmo. E a Fica até Meta, difícil de acompanhar, né? A Meta também. que se você reparar no seu WhatsApp, tem a Meta, que ela se adapta com o seu gosto e você pode pedir para ela fazer o que quiser. Sim, exatamente. A própria Meta que está desenvolvendo essa Llama também. Então, tem muita coisa mesmo. Fica difícil de acompanhar todas De essas você processar tudo inovações. que tá acontecendo. Uhum. Sim. Que às vezes a gente não consegue acompanhar. É muita novidade num espaço curto de tempo. É. Mas que legal, né, pessoal? É muito bom poder falar sobre esses avanços, sobre essas novidades, avaliando os pontos positivos e o que a gente tem a ganhar com tudo isso, mas também fazendo uma reflexão sobre todos esses pontos e aspectos negativos. Sim. Verdade. Muito. Bom, então esse foi o nosso episódio de hoje do Maple Bearcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem os comentários abaixo e também os convidamos a acompanharem os próximos episódios. Bye, bye! Bye!